Olá, caros alunos, vamos dar continuidade a mais um encontro com a filosofia. Então, no primeiro momento, a gente viu muita questão sobre como a filosofia surgiu, né, o desenvolvimento dela. A partir daí, começamos a caminhar esse processo evolutivo da filosofia, buscando entender, né, não só o seu conhecimento, mas também o pensamento que evolui ao longo do tempo. Percebemos também o significado da palavra, né? E a partir daí começamos a dar continuidade a esse processo filosófico na filosofia antiga, que é isso que a gente está vendo, né? Com tudo isso, a filosofia começou a se desenvolver com o intuito de elevar a capacidade humana ao longo do seu desenvolvimento. Vimos também um pouco sobre a questão do pensar filosófico, né, que ficou dividido em duas etapas, né, que é a atitude crítica e atividade reflexiva, que é isso que é o pensar filosófico, né? Já a atitude crítica significa não aceitar uma afirmação ou ideia antes de investigar, e já a atividade filosófica é aquilo que está realmente desenvolvendo o raciocínio para si e para que possa ser mais claro ao longo do processo. Com isso também colocamos um pouco, né, falamos um pouco também na aula anterior do argumento, né? Argumento é um tipo de sentença, né, que está ligada entre si na frase para dar sentido. Por exemplo, Lulu é mamífero, né, como botei lá, né? Então, a partir daí a gente começou a desenvolver essa questão dos argumentos. Então, como falei para você, então, bora lá. O cachorro é mamífero. Lulu é cachorro. Logo, a conclusão seria o que então, né? Lulu é mamífero. Então, ele fechou, né, o argumento, né, com as sentenças, né, ela vem, né, desenvolvendo ao longo da frase, né, com essa sentença e conclusão. A partir de agora, ainda vou falar um pouco mais o significado de argumento para vocês ficar mais atento, né, sobre essa questão, né? Argumentos são ideias lógicas relacionadas entre si, como falei para vocês, né, e com o propósito de esclarecer e resolver determinada situação ou dúvida. Por exemplo, os argumentos são normalmente baseados em premissas, como falei para vocês, que são as sentenças, né, que ajudam a construir uma conclusão. No entanto, todas as premissas devem ter como alicerce um sentido lógico. Caso contrário, o resultado final pode não ser verdadeiro ou válido. Então, para a gente chegar a um sentido verdadeiro na frase, ou válido, então as premissas que são as sentenças, né, que eu falei para vocês, elas têm que ter sentido lógico, tem que seguir uma lógica. Novamente o exemplo que eu citei para vocês na aula anterior. Então, olha lá, o cachorro é mamífero. Olha bem, primeira sentença. Segunda sentença, que é a premissa. Lulu é cachorro. Então, como vai ser a conclusão? Então, vírgula, ou logo, né? Também pode utilizar a palavra logo, vírgula, né? Lulu é mamífero, que é a conclusão. Então, nessa frase, tivemos duas sentenças para chegar a uma conclusão. E tivemos um sentido lógico, né? Verdadeiro, porque seguimos uma lógica. Com isso, né? Por norma, os argumentos servem principalmente para provar alguma coisa como um ponto de vista ou uma decisão ou ideia. Seu objetivo nesse caso consiste em justificar determinado objeto que é causa de um debate. Então, um argumento é isso. Argumento cria um debate, cria uma discussão para a gente chegar a um sentido lógico. Como dito, né, os pontos principais de ambos os argumentos devem estar focados na lógica em realidade, baseando-se sempre em alguns princípios, seja jurídicos, que são as leis, éticos, que são os códigos de ética, ou os diferentes direitos humanos, né, ou também em alguns casos, como religioso, que é a Bíblia, ou para justificar a conclusão final.
Então, o que seria essa conclusão final, gente? É uma opinião criada a partir de todos os argumentos apresentados em conjunto, que podem ser informações históricas, dados estatísticos e demais conteúdos de natureza racional. Então, argumento seria o quê? Uma lógica. E lógica para a gente é o que é, gente? Questões racional que seguem um caminho só para chegar a uma verdade ou uma questão válida. Então, tudo isso são os argumentos, né, para a gente entender um pouco mais. Então, na próxima aula eu vou colocar bastante exemplo de argumentos para a gente começar a treinar, né, essa questão do argumento para a gente entender mais como a gente podemos realmente seguir essa lógica, né, com as sentenças que são as premissas, que é o argumento. Então, o argumento não é nada mais que são frases que têm o mesmo sentido, né, para chegar a uma lógica. Então, fique bem com Deus. Até a próxima. Fica com essa grande palavra em Libras. Obrigado.